Como montar um PC gamer passo a passo do jeito certo. Você não precisa pagar ninguém para montar seu PC se você ficar e assistir esse vídeo até o final. Então, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E vamos lá! Bom, e vamos supor que você já tem todas as peças do computador, que são elas: o gabinete de montagem, o kit de placa-mãe, memória RAM, processador e cooler, a placa de vídeo, a fonte e o HD ou SSD. Também a gente vai precisar de algumas ferramentas para apertar parafusos e só. E qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para poder estar montando o computador? Bom, primeiro a gente vai ver o kit de placa-mãe, memória RAM, processador e cooler. Como montar o kit de placa-mãe, processador e memória RAM? A primeira coisa que a gente vai fazer para poder montar a placa-mãe, o processador, memória RAM e cooler é, se o processador estiver fora da placa-mãe, abrir essa aba aqui, essa guia que tem para poder colocar o processador. A gente pega o processador e o processador ele tem um lado certo de ser encaixado. Dá para ver que ele tem um risquinho aonde na placa-mãe também contém esse risco, que vai ser o lado exato aonde ele vai ser colocado. Detalhe, não é qualquer lado, tem que ser o lado certo e com muito cuidado. Processador colocado. Agora a gente vai para a memória RAM. A memória RAM, ela tem um risco no meio que vai definir o lado aonde ela vai ser colocado. No slot onde ela é encaixada, também tem um risco no meio. Então você vai ver aonde o risco fica no meio e vai pressionar os dois lados da memória RAM, assim, ó, para que ela faça um clique. Lembra? Não força um lado primeiro que o outro, força os dois lados juntos, assim, exatamente como eu estou fazendo, ó. Você vai ver que vai dar um clique, um estralo. Estralou, memória RAM colocada no lugar. O próximo é o Cooler Box. Estou com um Cooler Box bem comum aí, só para a gente referenciar como é que coloquei ele, tá? Primeiro ele tem um cabo onde ele vai ser colocado na placa-mãe para alimentação do próprio cooler, para ele poder estar girando aí. Esse cabo muda de placa-mãe para placa-mãe, mas geralmente são 4 pinos e você pode ver ele provavelmente perto ali do processador. É muito fácil achar, tá? Posiciona o cooler e força para baixo esses parafusos até você escutar o clack. Ele vai dar um clack. Quando ele dá um clack, ele vai estar de forma segura na placa-mãe, tá? Girou o parafuso para o lado, travou todos os parafusos. O cooler está colocado na placa-mãe e é assim que monta um kit de placa-mãe, memória RAM, processador e cooler box. Como instalar a fonte dentro do gabinete? Próximo passo é colocar a fonte dentro do gabinete. Esse não tem cerimônia, é muito fácil de fazer. Você vai pegar a fonte e analisar no gabinete aonde tem um quadrado aonde dá para ser encaixado ela. Esse gabinete é um gabinete comum, a fonte encaixa em cima, mas existem muitos gabinetes gamer que a fonte ele é embaixo, então não vai mudar muita coisa. O suporte vai ser o mesmo, ela vai ter o mesmo buraco na traseira e você vai posicionar a fonte de modo que os parafusos fiquem certinho para a gente estar apertando as porcas aí. E não tem muito segredo, apertou, botou os parafusos, já está instalado aí dentro do gabinete. Como montar o kit de placa-mãe dentro do gabinete? Como colocar o kit de placa-mãe que a gente montou dentro do nosso gabinete? Então vamos lá. Existem alguns parafusos que vão encaixar na placa e no gabinete. A gente vai posicionar a placa dentro do gabinete de forma que essas conexões estejam para o lado de fora. É onde vai vir essas conexões de cabo USB, placa de vídeo,
e tudo mais. Essas conexões tem que ser para fora, tá? E já dá para ver que os parafusos ficou de maneira bem certa aqui dentro da placa-mãe. A gente parafusa a placa-mãe dentro do gabinete com muito cuidado. Tá aí, tá colocado. Como instalar a placa de vídeo? É bem simples. A placa de vídeo ela encaixa em um PCI Express, que é esse laranja que não é da memória RAM, esse que está abaixo do processador. A forma certa de encaixar é com o lado da entrada de vídeo para fora. Então ela vai ficar virada sempre para baixo, com o cooler para baixo. Abriu sua trava, colocou de maneira certa, posicionou dentro do gabinete e pronto. Se você quiser pode botar um parafuso na parte de fora, se ela ficar muito frouxa. Placa de vídeo colocado, então é isso aí, vamos pro próximo. Como instalar HD ou SSD no computador? Bom, a gente vai pegar primeiramente o HD, a gente vai posicionar o HD nessas entradas mais acima aí do gabinete. Existe um lugar certinho para esse gabinete ficar. Como eu falei, de gabinete para gabinete muda muito. Existe outros tipos de gabinete que você nem vê o HD ou o SSD, ele fica por trás ou por baixo. Mas esse aí é o canto certo de colocar nesse gabinete, beleza? Você vai precisar dos cabos SATA e de um cabo que vem da fonte para alimentação. Nessas conexões aqui do HD, você vai colocar o SATA na menorzinha e você vai puxar um cabo da fonte de alimentação para poder colocar nesse HD. Você vai colocar esse SATA que você colocou no HD na sua placa-mãe. Tem especificando na placa-mãe a entrada SATA. Ele vai encaixar certinho na sua placa-mãe. E aí você vai ter o HD já alimentado com energia e para transferência de dados pelo SATA na placa-mãe. Como instalar os cabos do gabinete na placa-mãe? Como instalar os cabos tanto da fonte quanto do gabinete na placa-mãe? Primeiro cabo que a gente vai pegar é esse cabo que tem mais entradas aí, é o maior cabo que tem da fonte. Ele tem 24 pinos. Ele vai na placa-mãe. Essa entrada na placa-mãe é muito fácil de achar. Ela é a única maior que comporta vários pinos. Então você vai colocar com a trava virada para fora e encaixar essa entrada de 24 pinos. O próximo cabo que a gente vai ter que colocar é o cabo da alimentação do processador, certo? Tem fontes que esse cabo ele pode ser até 8 cabos, mas esse, como é uma fonte mais simples, só tem 4 cabos. Ele está geralmente próximo do processador, porque é a alimentação do processador. Os cabos do gabinete é muito importante que você leia o manual da placa-mãe, pois não existe regra colocar esses cabos. Cada placa-mãe muda de placa-mãe para placa-mãe, mas geralmente esses pinos são aí embaixo da placa de vídeo, sempre são aí embaixo da placa de vídeo. Porém você tem que ver o manual da fabricante para ver qual é o botão que liga, qual é o botão que reseta, entendeu? Então não adianta eu estar falando para você aqui que é assim que monta e é assim que não é, porque cada placa-mãe existe suas configurações e seus padrões, beleza? Depois de todo esse processo, o seu computador está montado da forma correta e pronto para receber o sistema operacional, seja ele qualquer que você escolheu. Então, gostou desse vídeo? Deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para os seus amigos. E até a próxima!